Nós ainda estamos meditando nesse tema. O Flávio falou que ele acaba Isaías antes de eu estudar todo sobre o dom de línguas. Eu acho que não chega a tanto. Mas nós estamos procurando andar e esmiuçar esse assunto sobre os dons do Espírito, mas eu entendi que seria importante que nós pudéssemos esclarecer ao máximo esse dom especificamente, o dom de línguas. Hoje é a nossa quarta mensagem a respeito do tema. Por que esmiuçar isso, né? Primeiro porque o dom de línguas, ele é o mais popular, ele é o mais conhecido. Ele é o mais controverso. Há divergências a respeito do que ele é, de como ele acontece. E esse dom, não o dom, mas a igreja, porque o dom, como a própria expressão diz, é uma bênção de Deus, dádiva, graça, não há nenhum problema nele. O problema é que a igreja, o problema está sempre em nós, ela se divide por causa disso, em grande parte. Hoje nós vamos ver um pouco a respeito. O dom de línguas, ele é citado em 1 Coríntios, no capítulo 12, o verso 10. A relação que ali em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 1 a 11, fala a respeito dos dons. E eu queria retomar, nós vamos ler novamente, para nós nos localizarmos e então procurarmos caminhar um pouco mais. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, eu queria ler com vocês os versos 1, 4, 7 e 11. Nós não vamos ler de 1 a 11 devido ao nosso tempo. Nós já lemos algumas vezes, aqueles que estão acompanhando. Mas eu queria focar um pouco nesses versos que são chave nessa passagem. Diz assim, eu vou projetar, por favor, acompanhe aí e verifique na sua Bíblia. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Verso 7. A manifestação do Espírito, que concede os dons, é concedida pelo Espírito a cada cristão, visando um fim proveitoso. Verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, o que está claro é que é o Espírito Santo que concede os dons, ele concede dons à igreja e a cada membro individualmente, ele concede soberanamente, e ele concede e distribui a cada um de acordo com a sua vontade. Então são diversos dons, já vimos alguns, vamos caminhar, tentar entender mais à frente outros, mas o fato é que, independentemente do dom, quem concede é o Espírito Santo, segundo a sua vontade, porque ele é Deus. Por que nós estamos vendo com detalhes e vendo novamente a respeito disso? Para nós não sermos, como Paulo orienta, ignorantes.
para que nós não erremos em relação a esse assunto. Erros sempre têm consequências. E especialmente em relação à palavra de Deus, as consequências muitas vezes são drásticas. E nós, como cristãos, nós não queremos pecar contra o Senhor. Então, nós queremos e desejamos meditar na palavra para que então não pequemos contra Ele. E não tem nenhuma possibilidade de nós aprendermos o que Deus tem para nós, se não for pelo exame e a meditação detalhada na palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e de prática. Tudo deve passar pelo exame da Escritura, da Bíblia, que é a palavra de Deus. E nós cremos nisso. Acontece que os pentecostais que creem nas Escrituras como palavra de Deus, eles dizem a mesma coisa. E agora? E nós vamos ver algumas diferenças, nós já vimos algumas delas, nós vamos rever algumas diferenças que há entre os evangélicos pentecostais e nós, os chamados tradicionais. Há outros nomes, mas talvez esse seja o mais comum. Há divergências e há pontos contrários. Se nós cremos que a palavra de Deus é a palavra de Deus, então ela não se contradiz, ela não erra. Então, ou os pentecostais estão errados, ou nós, ou ambos, em relação a esse assunto. Mas não tem como fugir de um ponto, é que cada um de nós é responsável pela interpretação que nós adotamos. Não dá para fugir disso. No verso 10 desse mesmo texto, Paulo então vai falar de alguns dons, de ações do Espírito, e aí então ele cita esse dom, verso 10, de 1 Coríntios 12. A outra, ele está falando de vários dons e manifestações, capacitações que o Espírito dá segundo a vontade soberana dele, como nós lemos. Aí ele diz, a outro, operações de milagres. Ele está descrevendo alguns. São 9 a lista. Nós já vimos isso, estou só lembrando. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Então, como nós estamos ainda tentando entender o dom de línguas, é ele que nós estamos focando. Eu já trabalhei isso com os irmãos e procurei desde o início dividir esse assunto em 8 tópicos, para fins didáticos. Eu espero que ajude. Quais são? O primeiro é para nós tentarmos entender o que é o dom de línguas na Bíblia, a palavra de Deus. Primeiro é onde nós vemos o dom de línguas. Nós já vimos isso. Onde nós vemos o dom de línguas acontecendo na Bíblia. Depois, como o dom de línguas se manifesta. Se nós vemos ele acontecendo, nós vemos, por consequência, obviamente, ele se manifestando. Depois, a partir disso, nós tentamos entender, afinal, o que é o dom de línguas. Porque uma coisa é Paulo dizer que o Espírito concede o dom de línguas. Outra coisa é o que ele é, como ele se manifesta. Como eu posso saber o que é o verdadeiro dom de línguas? O outro ponto é qual é o fim proveitoso do dom de línguas. Porque Deus, ele não faz nada sem proveito. Ele não faz nada com um alvo e que, em última instância, é a glória dele.
ele faz tudo com um objetivo. E isso nunca vai se desvencilhar da nossa mente. Isso é muito importante. Deus não quer que nós esvaziemos a nossa mente para entender, porque Ele nos deu a mente para pensar. É claro que a nossa mente deve estar pautada onde? Na Escritura. Mas a palavra de Deus, ela não é irracional. Então há um fim proveitoso que glorifica a Deus no dom de línguas. O dom de línguas acontece em nossos dias, isso é algo que a gente vai ver ainda à frente, o que nós entendemos. Se o dom de línguas ainda é concedido em nosso tempo, quais os critérios para que ele ocorra? E é claro que os pentecostais acreditam que o dom de línguas acontece ainda nos nossos dias. Todos nós aqui, se não todos, uma boa parte, conhece cristãos pentecostais e que defendem que o dom de línguas ainda acontece nos nossos dias. Tá, se ele acontece nos nossos dias, existem critérios na Bíblia para que ele aconteça? E é o que nós vamos ver também nas próximas mensagens, se Deus quiser. Como a igreja entendeu o dom de línguas na história? Porque o que nós temos, que nós podemos ver que é verdade e que não há erro, ainda que Paulo esteja escrevendo para corrigir erros, a única base que nós temos, novamente, para saber o que é dom de línguas está na Bíblia. É a única referência para que eu possa, peraí, o que está acontecendo ali está de acordo com a Bíblia, é a única base que nós temos. E essa Bíblia aqui, a Bíblia, a palavra de Deus, ela já foi encerrada há 2000 anos. Então é a única referência que nós temos para examinar qualquer coisa que se diga em nome do dom de línguas. E para isso, seria muita pretensão e petulância nossa dizer, não, nós agora temos a resposta e desconsiderar 2000 anos de história. Ah, mas a história, ela é a base? Não, a base é a Escritura. Mas homens de Deus trataram disso em 2000 anos, então a gente tem que procurar entender o que muitos deles disseram, para que então nós, pela graça de Deus, não sejamos ignorantes. E qual então, e aí nós vamos encerrar, se Deus quiser, não hoje, qual a interpretação da igreja, da comunidade cristã de Londrina, aqueles que são membros aqui, sobre o dom de línguas, tá bom? O que nós já vimos? E aqui eu quero já, dentro disso, algumas aplicações, tá? Primeiro, onde nós vemos o dom de línguas ocorrendo na Bíblia? E nós tratamos isso, hoje é a nossa quarta mensagem. Nas 3 primeiras, nós vamos examinar cada uma das vezes que o dom de línguas acontece no Novo Testamento. Atos capítulo 2, versos 1 a 3, Atos capítulo 10, versos 44 a 46, e Atos capítulo 19, versos 1 a 7. Então nós pegamos cada um desses textos, procuramos expor cada um deles, verso a verso, para que pudéssemos então entender, porque novamente a nossa base é a Escritura. E aqui é fundamental, a minha e a sua experiência não são base. E esse pilar é fundamental. Não importa a minha e a sua experiência, quão sobrenatural, quão emocional, quão inexplicável ela possa ser. Ela tem que passar pelo crivo da Escritura. E aqui a linha é tênue. Porque há, por vezes, e alguns de vocês já presenciaram isso, às vezes há coisas, manifestações que são inexplicáveis do ponto de vista humano. E se é inexplicável, vem de Deus, é óbvio que necessariamente não. Como é que eu vou saber? Tem que passar pelo crivo da Escritura. Então, nós já vimos esses estudos, nós já vimos cada um do porquê deles, como nós podemos identificar o dom de línguas nessas ocasiões. Como o dom de línguas, então, a partir desses textos, nós vimos como ele se manifesta. E a partir destes textos, e do que nós estamos vendo aqui, nós já podemos ter uma definição.
O dom de línguas se manifesta por meio da capacitação do Espírito Santo dada a cristãos, a fim de que os cristãos, esses que o Espírito Santo dá, segundo a vontade soberana dele, quando lhe apraz, para que estes cristãos falem em outros idiomas humanos, os quais naturalmente não possuem nenhum conhecimento. Eu não sei falar japonês, nunca estudei japonês. Seria o dom, se Deus quisesse, pelo Espírito Santo, com um alvo específico, para a glória dele, para a edificação da igreja, para um fim proveitoso, tudo isso tem que estar junto, está no bojo. Se ele quisesse me conceder para um dia, de repente, encontrar um japonês que não fala português, e ele agora eu vou capacitar você a falar japonês para pregar a palavra para esse japonês que não entende português. Isso seria um exemplo de dom de línguas. Eu estou falando de idiomas humanos. Foi isso que aconteceu nos textos que nós estudamos, em cada um dos textos que nós vimos lá em Atos. Também com base nestas passagens, nós estabelecemos um terceiro ponto. Afinal, que na realidade é a mesma coisa, mas de uma maneira a enfatizar um pouco mais isso, essa verdade, o que é então o dom de línguas? Eu acabei de dizer, mas quero reforçar de uma outra forma. O dom de línguas é um dom espiritual, sobrenatural, concedido pela pessoa do Espírito Santo a cristãos, que capacita estes crentes em Cristo a falarem em idiomas humanos não aprendidos ordinariamente. Eu falei do japonês, mas eu poderia aprender japonês se eu fosse estudar. Ordinariamente eu poderia aprender a falar. Aí não seria dom, mas uma capacitação minha. O dom é sobrenatural. E é isso que nós vimos, nós passamos lá em Atos capítulo 2, de maneira absolutamente clara e que ninguém questiona o que aconteceu ali. Que aqueles homens e mulheres, 120, que estavam lá, começaram a falar em outros idiomas humanos. Por quê? Porque havia ali, naquele dia, naquela hora, aproximadamente 17 nacionalidades, pessoas que falavam em outros idiomas, e o Espírito Santo então concedeu para que eles falassem das grandezas de Deus em outros idiomas para aquelas pessoas que estavam lá em Jerusalém naquele dia. Então, é isso o que nós cremos. Para nós, tendo esta base em vista, não há nenhuma diferença entre o dom de línguas que ocorre em Atos, nos três textos que eu citei e que nós já vimos, do dom de línguas que ocorre aqui em 1 Coríntios, de 12 a 14. São os únicos lugares na Bíblia que falam do dom de línguas. Ou ele se manifestando, ou então explicando a sua ocorrência. Como ele deve ocorrer, quando ele deve ocorrer. E aí nós vamos ver que Paulo estabelece limites claros para esse dom. Nós vamos, pela graça de Deus, examinar, se Deus quiser, mais à frente. Ambos para nós, e aqui já tem uma diferença entre o que nós cremos e pentecostais, ambos eles se referem a idiomas humanos. Então, tudo que acontece em Atos, quando o Espírito Santo concede a cristãos a manifestação de falar em outras línguas, vamos colocar como sinônimo, falar em outros idiomas, é exatamente a mesma coisa que acontece em 1 Coríntios, capítulo 12 a 14. Por quê? Porque o texto de 1 Coríntios, de 12 a 14, não diz o contrário. E se nós temos a menção de que são idiomas ali em Atos, então é claro que se ele está trabalhando o dom de línguas, ele vai trabalhar a partir do que aconteceu ali. Hoje nós vamos, pela graça de Deus, andar um pouquinho mais aí em 1 Coríntios.
e que citam os versos, alguns versos citam esse dom. Mas, de novo, para que essa insistência? Porque nós precisamos, irmãos, como o Salmo 119 diz, guardar a palavra do Senhor para não pecar contra Ele. Eu falo isso com respeito. Não importa os nossos sentimentos, não importam as nossas emoções, não importa o que aconteceu. Se não estiver de acordo com a Escritura, nós não devemos aceitar. E o grande ponto hoje, especialmente no meio pentecostal, o neopentecostal foi para um outro extremo que é pior, vamos pensar no pentecostalismo, grande parte é pautada em experiências. E por que nós precisamos entender então? Porque há pentecostais, e eu diria que é a maioria, que afirmam que o dom de línguas que acontece em 1 Coríntios, que é citado em 1 Coríntios 12 a 12, um pequeno verso em 1 Coríntios 13 e em boa parte 1 Coríntios capítulo 14, ele não é o dom de línguas que acontece em Atos. Ele é diferente do que acontece em Atos. Ou, como alguns dizem, e eu vou citar, ele pode ser diferente do que acontece em Atos. Mas o que então eles defendem? E aqui coloquei isso de forma de uma tabela aqui, para que nós tentemos então entender. Quando nós vemos no grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, a palavra língua, no grego ela é glossa, então significa língua, o órgão, ou significa idioma. É isso que importa. E aqui nós temos, a título de distinção, para entender o que é glossalalia, ou falar em outras línguas, há uma distinção que é técnica, para a gente entender a diferença da compreensão que predomina entre os pentecostais com a distinção que há entre os tradicionais. E aqui eu quero mostrar para vocês. Primeiro, o que os pentecostais entendem? A palavra glossalalia vem do grego glossa, como eu disse, língua, mais lalia, falar, ou falar em outras línguas. Aqueles que não são pentecostais e que entendem que Atos e 1 Coríntios fala exatamente do mesma capacitação, eles creem na xenoglossia, que é estranho ou glossa de linha, ou falar em uma língua estranha. Na realidade é a mesma coisa. O ponto é que só para que nós entendamos que há uma diferença, e a diferença começa a vir agora, a partir dos próximos pontos. Para os pentecostais, refere-se ao ato de falar em línguas, geralmente uma língua desconhecida, estática ou espiritual. Ou seja, não é uma língua humana, não é um idioma humano, mas é uma língua espiritual. E que pode não ser um idioma reconhecível. Então, os pentecostais vão dizer, em essência, que o dom de línguas de 1 Coríntios não é o que aconteceu lá em Atos, mas é uma linguagem espiritual. E aí, então, é uma linguagem, e alguns usam essa expressão estática. Por isso que às vezes você vai ver, eu já participei, não há uma estrutura linguística, mas sílabas desconexas e que não tem sentido, nem estrutura, uma estrutura de um idioma. Essa é a ideia. Mas o que é isso? Porque isso não é um idioma humano. Sim, não é um idioma humano, é uma linguagem espiritual. O que nós cremos é que, na realidade, o dom de línguas
tanto em Atos como em 1 Coríntios, refere-se ao dom de falar em uma língua humana real e reconhecível que a pessoa não aprendeu normalmente, como eu já disse. Pode ser até um hebraico antigo, que não se fala mais. Mas hoje nós temos o hebraico. Em Israel fala-se em hebraico. Não o hebraico de 2000 anos, mas a estrutura linguística está lá. Ou um grego. Alguém falando grego hoje, moderno, é diferente do grego que foi escrito no Novo Testamento. Mas a estrutura, em essência, é a mesma. E você consegue, aí com um estudioso, detectar aquele idioma como sendo um idioma humano. Na glossolalia, a compreensão pentecostal, é uma expressão espiritual onde a pessoa fala sons ou palavras que não formam, então, uma linguagem humana inteligível. E é isso que acontece na maioria, esmagadora maioria dos casos. Para nós, entendemos que é um fenômeno em que alguém fala um idioma estrangeiro verdadeiro, compreendido por falantes daquela língua, que é exatamente o que aconteceu em Atos capítulo 2. Para os pentecostais, e essa expressão estática, linguagem espiritual, normalmente acontece em reuniões pentecostais ou carismáticos. Para nós, qual é a base para isso? Atos capítulo 2. Então aqui, só para a gente entender, eu espero que ajude, para que nós possamos fazer uma distinção do que evangélicos tradicionais, e aí não somente reformados, mas arminianos também, ou aqueles no meio, né, porque tem aqueles no meio, que não são pentecostais, normalmente adotam a compreensão, a segunda linha, que é a nossa. Os pentecostais, eles vão adotar a primeira, de que o dom de línguas que Paulo descreve em 1 Coríntios 12 e 14 não são idiomas, mas sim uma linguagem espiritual e que, no final das contas, só Deus pode entender. Não há base ou não há referência dessa língua espiritual em idiomas humanos. Para nós, eu quero deixar claro, a Bíblia não permite, em hipótese alguma, essa distinção. Novamente, mas e a experiência? Mas e eu? Bom, eu falei, você não sabe o que eu senti, o que aconteceu? Novamente, o que eu e vocês sentimos não é base, não pode ser base. Tudo que eu e vocês sentimos, tudo que eu e vocês cremos a respeito de Deus e a respeito de qualquer ensino a respeito de Deus e de como Ele se manifesta, tem que estar em acordo com a palavra de Deus. Tá bom? E aí então eu queria citar, para exemplificar, alguns irmãos, que eu considero irmãos, ainda que haja algumas divergências, como eles vinham. Eu peguei aqui, propositadamente, 2 irmãos, um reformado e um pentecostal, um americano e um brasileiro, para então mostrar essas duas correntes de interpretação dentro do que eles mesmos dizem, eu espero para ajudar a entender um pouco mais. Um deles é o irmão R.C. Sproul, que hoje ele está na glória. Se a compreensão dele estava errada, o Senhor já o corrigiu, porque ele está lá. Ele diz assim: no Pentecostes, o Espírito Santo capacitou os apóstolos a falarem em idiomas estrangeiros reais que eles não haviam aprendido. Isso foi um milagre claro, sinal da autoridade apostólica e da expansão do Evangelho. As línguas, então ele citou Atos, as línguas em Corinto eram o mesmo tipo de dom. A habilidade de falar idiomas estrangeiros, humanos, por inspiração do Espírito Santo. O irmão Craig Kinner, que é um estudioso, um irmão em Cristo, que é pentecostal, é um dos grandes nomes hoje do pentecostalismo, ele diz assim: a maioria dos estudiosos
reconhece que a compreensão de Lucas sobre línguas em Atos 2, porque quem escreve o livro de Atos é Lucas, é a mesma que a de línguas humanas conhecidas. Então ele está de acordo que em Atos 2, o dom de línguas ali foi a capacidade do Espírito Santo daqueles homens e mulheres falarem em outros idiomas humanos. Ele está de acordo. Mas o tratamento dado por Paulo às línguas em 1 Coríntios sugere um fenômeno diferente. Provavelmente uma fala estática não natural, ou seja, é uma linguagem espiritual e que não uma linguagem humana, um idioma humano. Luciano Subirá é um pastor pentecostal, e aqui eu falei que ia citar dois, peguei dois americanos e agora dois brasileiros. O dom de línguas em Atos 2 é um sinal público para a missão e para o início da igreja, e consistia em línguas humanas que foram entendidas pelos ouvintes. Vocês estão entendendo que até agora todo mundo concorda que Atos 2 são idiomas. O problema é que para os pentecostais, em 1 Coríntios é um outro. Aí ele diz, em 1 Coríntios, Paulo aborda um tipo de manifestação que pode envolver uma linguagem espiritual que não é necessariamente uma língua humana reconhecível. Então, essa é a interpretação. Não é que pode, é que na realidade, o que acontece no meio pentecostal é exatamente isso aqui. Porque é claro que o que acontece ali, e nós vamos ver isso depois, houve pesquisas feitas no meio, nunca foi detectado que naquelas manifestações fossem faladas línguas em outros idiomas humanos. Então, já que não é, tem que ser uma língua espiritual. O reverendo Augusto Nicodemos, para fechar os brasileiros aqui, ele diz, o dom de línguas é um dom do Espírito Santo, pelo qual a pessoa louva a Deus no idioma humano que ela nunca aprendeu antes, e nisso é que consiste o milagre, e é o que ele entende e defende, é que a mesma coisa que aconteceu em Atos, acontece então em 1 Coríntios. Bom, e aqui então nós vemos uma distinção muito clara. Qual é um dos grandes problemas na defesa de que não são idiomas humanos? É óbvio que é impossível você detectar se aquilo ali é verdade ou não. Porque se é uma linguagem espiritual, e muitos vão dizer que é uma linguagem de anjos, de acordo com 1 Coríntios capítulo 3, e que nós vamos ver que 1 Coríntios capítulo 3 não está admitindo a possibilidade de alguém falar em uma língua angelical, então, essa resposta e essa possibilidade cessa qualquer possibilidade de verificação. É verdade ou não é? Não dá para constatar. Você vai ter que acreditar no que aquela pessoa disse. Ao passo que, no texto que nós vimos de Atos e nos demais textos, fica claro, de acordo inclusive com esses irmãos pentecostais, que ali eram idiomas humanos. Por quê? Porque fica claro também que havia um propósito para que aqueles homens começassem a falar em outros idiomas. Eles precisavam falar em outros idiomas, porque havia pessoas de outros idiomas ali para ouvir a palavra de Deus. É simples assim. Mas, como nós somos falhos, pecadores, às vezes nós complicamos. Esse é um dos grandes divisores no meio da igreja hoje. Então, nós não cremos, nós vamos ver depois, o que acontece é falar a língua dos anjos ou que seja uma linguagem espiritual. Será somente dom se for a capacitação de falar um idioma humano.
Irmãos, eu nem estou considerando que, primeiro, que a manifestação do Espírito é dada para um fim proveitoso, 1 Coríntios 12, 7, porque tudo isso está dentro do texto. Eu não estou considerando que deve ser feito absolutamente tudo para edificação, de acordo com 1 Coríntios capítulo 14, 26. E eu também não estou considerando que tudo isso deve ser feito para que nós possamos prestar a Deus o quê? Um culto racional, ou seja, passa pela nossa mente. Assim, o que baseia o dom entre a maioria dos pentecostais é a experiência da pessoa. E experiência não se julga. Eu não posso ver a sinceridade, eu não posso. Mas não é a experiência a nossa única regra de fé e prática, mas é a Escritura. Portanto, para nós está muito claro que o dom de línguas é a capacidade do Espírito Santo, que o Espírito Santo dá para quem Ele quiser, falem então em outros idiomas. Dito isso, nós vamos entrar no texto, 1 Coríntios, capítulo 12, os versos 12 a 31, eu vou passar rapidamente por causa do nosso tempo, para então entendermos alguns pontos. Vamos lá, e nós vamos ver por partes, 1 Coríntios, capítulo 12, os versos 12 e 13, diz assim: porque assim como o corpo é um, e temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um e só Espírito, todos nós fomos batizados, e aqui eu destaquei, em um só Espírito, todos nós quem? Todos os cristãos fomos batizados em um corpo. Nós somos batizados em um Espírito, o Espírito Santo, e batizados em um corpo. Que corpo é esse? A igreja. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. A todos nós que fomos batizados no Espírito Santo, todo cristão foi batizado no Espírito Santo, foi dado em nosso batismo, a inclusão no Espírito Santo, quando nós cremos no Evangelho, foi nos dado a possibilidade de beber do Espírito, ou seja, de crescer espiritualmente. Bom, lembra, não é somente a definição do que é dom de língua e o que não é, mas são os desdobramentos. E aqui já tem um. Paulo está usando uma metáfora do corpo humano, se nós vamos ver lá em 1 Coríntios, ele usa muito disso, para falar que assim como o corpo humano tem vários membros, a igreja, que é uma só, ainda que se reúna em várias partes do mundo, ela também tem vários membros. E nós já vimos isso. Essa diversificação de membros se manifesta com dons, às vezes com funções, com capacitação, com ofícios. Por exemplo, há presbíteros e diáconos. Isso é uma manifestação do corpo de Cristo, em membros diferentes. Há irmãos que Deus concede a graça para tocar um instrumento, para cantar. Então, há uma diversidade de ministérios e de dons. Então, é isso que Paulo está tratando aqui. Nós vimos já nos dons, novamente, nós já vimos os versos 1 a 11. Nós vimos que Paulo fala de profetas, fala de mestres e fala de variedade de línguas. E aqui, então, é um dos textos que também é uma divergência dos pentecostais. Paulo está dizendo, por isso que eu grifei, que todo aquele que nasce de novo, ele é o quê? Batizado no Espírito. Não é isso que o texto está dizendo? Em um só Espírito, todos nós fomos batizados. A partir do momento que uma pessoa crê no Evangelho, ela foi batizada no Espírito Santo. Acontece que para os pentecostais, o batismo no Espírito Santo é uma outra experiência que não a conversão. Ou seja, quando eu sou convertido a Cristo, é algo, mas agora eu preciso ser batizado no Espírito Santo.
E você sabe qual é a evidência do batismo no Espírito Santo para o pentecostal? Falar em outras línguas. Você entende como a distorção, ela não fica só no âmbito do que é dom de línguas e o que não é. Olha o que o irmão John Stott disse de maneira muito clara. Ele diz assim: o batismo no Espírito é a bênção da conversão e todos os crentes participam dela. Foi curto e grosso. A partir do momento que eu e vocês cremos no Evangelho, nós fomos batizados no Espírito. Não de acordo com John Stott, mas de acordo com o que nós acabamos de ler Paulo dizer. Todos nós, e ele vai dizer, judeus, gregos, escravos, livres, se você creu no Evangelho, saiba, você foi batizado no Espírito. Mesmo porque você só creu no Evangelho, porque o Espírito Santo deu a você a fé para crer no Evangelho. E naquele momento você é incluído. O Espírito Santo passa a habitar em você para nunca mais abandonar. Um outro ponto que grande parte dos pentecostais discordam. Então, aqui há uma divergência que é fundamental. Eu citei o John Stott. Olha que as Assembleias de Deus, e aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus, que é uma denominação pentecostal, diz: o batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento. Lembra que Paulo diz: todos nós, todo cristão, foi batizado no Espírito. Quando? Quando creu. No momento que uma pessoa nasce de novo, ela foi batizada no Espírito. Mas para a Assembleia de Deus, o batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento. Significa o recebimento. O que é o batismo então? Então, o que é o batismo no Espírito Santo? Significa o recebimento de poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho em todo o mundo, para uma visão cristã, uma vida cristã vitoriosa e também uma adoração mais profunda. Ou seja, eu preciso de uma segunda bênção ou de uma segunda obra da graça para que isso aconteça. São expressões que os pentecostais usam. E aí o ponto é que na confissão ou na declaração vai estar mais abaixo, vai dizer: o falar em línguas é a evidência inicial desse batismo. Ou seja, para que eu então saiba que eu fui batizado no Espírito Santo, eu preciso falar em línguas. Esse é um dos pontos que há 100 anos dividiu a igreja evangélica. Agora, onde está isso no texto que nós acabamos de ler? Não está. Você entende do porquê nós estamos aprofundando aqui ou não? Ah, mas vai falar isso de novo? Você está entendendo do porquê é importante nós entendermos quando nós estamos estudando a Escritura? Irmãos, isso não é pouca coisa. Eu já participei de igrejas pentecostais. Eu já orei pedindo o dom de línguas. Eu já orei porque eu queria ser batizado no Espírito. O ponto é que eu precisava saber que eu já tinha sido batizado no Espírito a partir do momento que eu criei no Evangelho. Eu criei no Evangelho não por uma capacidade minha, mas porque quando o Espírito Santo se revelou, Ele me incluiu nele. A partir do momento que eu criei no Evangelho, o Espírito Santo agora passa a habitar em mim. É claro, e aí é um ponto fundamental, todos nós que nascemos de novo, nascemos do Espírito. Fomos batizados no Espírito. Agora, o crescer no relacionamento com o Espírito, aí sim, varia. Aí envolve uma resposta nossa. Mas dizer que eu preciso de algo mais, além do novo nascimento, é um problema gigantesco. Que o novo nascimento não é suficiente, é gigantesco.
Porque o novo nascimento é produzido pelo Espírito Santo. De volta para o texto, versos 14 a 21, e nós vamos andar um pouco mais. Lembra que a evidência é falar em línguas, certo? Para os pentecostais. Mas o texto vai trazer outro problema a respeito dessa interpretação. Versos 14 a 21. Porque também o corpo não é um membro, um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus, e aqui só para... Paulo está usando uma linguagem absolutamente clara e simples, não? Para qualquer um entender. O que ele está querendo dizer é que se você creu em Cristo, você tem uma função no corpo de Cristo. Mas você é pastor, então você é mais importante. Não é isso, não. Nós temos, às vezes, funções diferentes. Mas se você creu em Cristo, e nós já tratamos disso há tempos atrás, eu creio, onde você está envolvido? Porque Deus espera que você se envolva. Você faz parte do corpo, para ser utilizado para a glória dele. Então Paulo está falando das vários membros do corpo para dizer que há dons, há capacitação, há pessoas diferentes na igreja, no corpo de Cristo. É isso que ele está usando com essa linguagem simples para nós entendermos. E que nós precisamos de todos os membros. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Aqui é importante. Lembra que o Espírito dá o dom segundo lhe apraz. Paulo vai dizer agora que Deus colocou os membros com suas capacitações, com seus dons, ministérios, como Ele quis. Como Ele quis. Novamente, o que isso retrata de maneira clara, soberania de Deus. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Irmãos, está muito claro aqui, não está? E aí eu quero fazer um paralelo. O ministério pastoral, o ofício pastoral, você é mais importante para Deus do que eu. Não. É claro que há uma importância em trazer a palavra, mas não é que o membro, porque foi dado por Deus e capacitado por Deus soberanamente, é melhor do que o outro. É isso que Paulo está querendo dizer. É por isso que nós precisamos, novamente, e você que creu no Evangelho, e especialmente aqueles que são membros aqui, onde você está sendo usado como membro do corpo? Como é que eu sei? Medite na palavra. Estude a palavra. Vá diante de Deus. Coloque diante dele. Fica muito claro, portanto, nestes versos, que a igreja de Cristo, ela é diversa, tem vários membros, ela é interdependente, precisamos uns dos outros, o olho precisa do pé, da mão, do ouvido, e nós precisamos de dons, irmãos e irmãs diferentes que sirvam. Agora, tudo deve ser feito para um fim proveitoso, 1 Coríntios 12, 7, para a edificação da igreja, 1 Coríntios 14, 26, e a fim de que lhe prestemos um culto racional. E aí então, irmãos, dentro dessa divisão, o que está incluso, obviamente, o dom de línguas. O dom de línguas é uma manifestação dos membros do corpo. Está claro ou não? Vamos continuar. Versos 22 a 27. Diz assim: pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Acabei de falar.
mas o que eu estou fazendo aqui, por exemplo, irmãos que ajudam na recepção. Não é nada. Não, é muito importante. Os irmãos que estão cantando e tocando, eles não estão fazendo uma apresentação aqui. Eles estão nos ajudando como igreja, como congregação, louvar a Deus. Eles são importantes. Irmãos e irmãs que estão no ministério infantil, pregando a palavra para as crianças, são importantes. E pela graça de Deus nós temos vários ministérios aqui, são importantes. E os que nos parecem, mas nós, como por causa do nosso pecado, os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Lembra dos filhos de Zebedeu? O que eles falaram para Jesus? Jesus, 2 lugarzinhos eu quero lá separadinho, que eu tenho que estar lá em cima. E o que Jesus falou assim? Vocês não estão entendendo nada. Lá pertence ao meu pai. Agora, vocês vão servir? Vão, então vocês vão me servir. Né? De uma maneira que vocês não estavam achando que era. O fato é que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Irmãos, aqui há muitas implicações. Primeiro, do corpo da igreja como um todo, da igreja universal, não a universal. A igreja em todo o mundo, a mundial, não a mundial. Mas a igreja invisível. Mas há implicações para a igreja local. Por isso que é importante que nós tenhamos irmãos e irmãs dispostos a servir como corpo, com as suas funções, com seus dons, com seus talentos e capacitações, ministérios ou serviços que o Senhor concede. O apóstolo então está dizendo que no corpo de Cristo, a igreja, não há os melhores da nossa perspectiva. Não há os melhores. Lembra quando Jesus fala para os apóstolos assim, no mundo é assim. Aqueles que ocupam autoridade, esses são, mas entre vocês não vai ser assim. Entre vocês, qual que é o meu padrão? Aquele que servir. E quem fez? Deus fez isso. Deus, o Deus do universo, se esvaziou para servir. Então esse é o nosso padrão. O padrão da igreja, onde Cristo é o cabeça. E isso se aplica a pessoas, ofícios, ministérios, dons que são diferentes, que o Senhor concede, mas que todos, como corpo de Cristo, como membros do corpo, têm a sua importância. Novamente, isso inclui o dom de línguas. E aí então, para nós terminarmos, os versículos 28 a 31, onde nós vemos aqui um problema, e nós encerramos hoje. Versos 28 a 31. A uns estabeleceu Deus, eu dei destaque, lembra? Ele faz, o Espírito faz segundo lhe apraz, Deus faz segundo apraz, Deus é quem estabelece. O texto está absolutamente claro. Deus é que vai colocar você e eu onde Ele quer. Mas a palavra fala para nós não orarmos pedir com sabedoria sobre os dons? Sim, mas não está se dizendo também que Deus vai responder de acordo com a minha vontade. Eu posso pedir um dom e Ele não dá. E eu creio que Ele sabe o que Ele está fazendo. Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Lembra? Nós vamos
depois entrar nesses dons aqui. Nós estamos, por enquanto, focando no dom de línguas. Lembra, o dom de línguas está aqui. Variedade de línguas. E aí vem a pergunta. E essa é a grande pergunta. E é uma pergunta retórica de Paulo. Depois de dizer que Deus estabelece soberanamente na igreja os dons, de acordo com a vontade dele, Paulo então pergunta: porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Irmãos, qual é ou quais são as respostas de cada uma dessas perguntas? Quais são as respostas? Não. Todo mundo é apóstolo? É claro que não. Todo mundo é profeta? É claro que não. Todo é mestre? É claro que não. Todo tem dom? Não, não. Todos falam em línguas? Não. Então, como que a evidência do batismo no Espírito Santo para todo cristão é falar em língua, se o Espírito Santo não vai dar o dom de língua para todo mundo? E aqui é a pergunta. E aí sabe qual vai ser a resposta? Não. É que, inclusive segundo Luciano Subirá, existem 3 tipos de dons de línguas. E aí então o que acontece? Eu preciso encaixar a palavra no meu sistema. Ela não faz essa distinção. Nós vamos ver, irmãos, cada um dos versos na Escritura que falam, não encaixa isso. E aí então o que precisava fazer? Rever o que eu creio a respeito disso. Deus estabeleceu, é o mesmo que o Espírito distribui os dons como lhe apraz. Verso 11. É o mesmo que Deus dispôs os membros como lhe aprouve. Verso 18. Então, o que Paulo está dizendo? Deus vai conceder a cada um dos membros do corpo de Cristo, tanto na igreja em todo o mundo invisível, como na igreja local, Deus vai dar, de acordo com a vontade soberana dele, e que é, por incrível que pareça, o melhor. É claro que não é que por incrível que pareça, é porque é o melhor, porque ele é o Deus, ele é o cabeça da igreja. Significa que eu não possa pedir? Não, eu e vocês podemos pedir. Mas Deus pode dizer não. Agora imagina aqueles que estão num contexto de que eles pensam assim. E eu já ouvi essa pergunta várias vezes. Você já foi batizado no Espírito Santo? E qual era a resposta? Não. Por quê? Porque eu nunca falei em línguas. Isso cria uma categoria de cristãos inferiores. E não venha dizer, como alguns deles querem defender, que não é isso, porque é exatamente isso. Não há base nenhuma na Escritura para essa defesa. Todos em seu tempo e lugar, usados pela graça, capacitados pelo Espírito Santo, têm a sua importância. Não intrínseca, mas dada pela graça. Paulo está dizendo que, lá no versículo 13, em um só Espírito, todos nós fomos batizados. Então, se um dia você creu no Evangelho, saiba, você já foi batizado no Espírito Santo. Não espere falar em línguas como evidência, porque Paulo está dizendo que nem todos o Espírito Santo de Deus concede o falar em línguas. E eu não estou entrando, até agora nós não entramos, não vai dar tempo obviamente hoje, já acabou, na questão se o dom de línguas é para hoje ou não. Isso vai ficar para frente. Mas, irmãos, não tem como fugir do que o texto diz. E a evidência, então, pentecostal, de que
O batismo no Espírito Santo se manifesta pelo dom de línguas. É um erro doutrinário e é um erro grave. Essas pessoas, eu não estou negando que pessoas que creiam assim tenham crido no Evangelho, não é isso, mas que tem as suas implicações, tem. Que o Senhor, em sua graça, nos dê sabedoria, e por isso que nós estamos tentando estudar, esmiuçando, lendo os versos, para poder não ser o que Paulo começa no texto. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não sejam ignorantes.